Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Mascate. Que bom ter a sua companhia. Olha, já tem gente comentando aí, compartilhando bastante. Olha, hoje o programa está muito especial. Temos o convidado, aquele que dedicou décadas da sua vida ao serviço público, atuando como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, juiz classista, e agora, aos 76 anos de idade, ele é candidato, né? Está com uma nova empreitada na política. Ele que já vem de uma família tradicional de política, uma trajetória marcada pela ética, transparência e um profundo desejo de servir. Ele vem com propostas voltadas para o fortalecimento da educação, da saúde, da inclusão e do empreendedorismo aqui em Manaus. É com muito prazer que a gente recebe hoje no Você é Demais o candidato a vereador pelo Podemos, Jorge Aziz Abraim. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge, ao programa Você é Demais. Olha, muito obrigado também pela essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a você e à TV Mascate por me dar essa oportunidade de esclarecer algumas coisas sobre Manaus. Manaus é a cidade que a minha família abraçou com amor e carinho desde 1900 para cá. Então, não é pouca coisa, não. Eu sou primeira, segunda, terceira, quarta geração. Meus filhos é a quinta, meus netos é a sexta. Boa noite. Muito bom, olha, gente, isso é só um pouco da história. A gente vai ter muito assunto para conversar nesta noite. E agora eu quero saber aqui, doutor Jorge, o que é que lhe motivou a entrar na política, né? Após uma carreira tão bem sucedida na Justiça do Trabalho, isso foi uma decisão muito difícil? Não foi uma decisão difícil, até porque, como você acabou de perguntar, é uma tradição de família. Meu avô, quando chegou aqui no Amazonas, em 1900, ele foi o primeiro a dizer como entrar na política. De que forma? Ele percebeu que o interiorano tinha a necessidade de chegar até a capital para tentar comprar seus principais mantimentos, ferramentas, defensivos agrícolas naquela época, coisas que de primeira necessidade, roupas, calçados e ferramentas agrícolas, e avistar com médico e medicamentos. E essa integração o meu avô fez quando comprou a primeira lancha a vapor para trazer o interiorano para a capital, uma vez que eles levavam 20, 30 dias remando numa canoa coberta com palhoça, né? Coberta com palha. E esse foi o primeiro rapidão feito naquela época. Foi meu avô que inventou o rapidão. Que maravilha, né? Muita história. E essa é a primeira vez que o senhor está disputando uma eleição. Como é que tem sido essa experiência até agora e os desafios que o senhor tem enfrentado? Olha, os desafios são muitos, né? Mas a gente, quando ama a cidade, você leva isso com leveza. Todos os desafios, todas as formas de como querer conquistar o espaço para a cidade, com todas aquele garbo, aquele carinho, e observar, porque, veja bem, observar os maus feitos que o poder público municipal não tem tido condições de solucionar. Nós estamos aqui para mostrar a ele como é fácil fazer, sendo uma pessoa honesta, digna e que faz com que os tributos, os impostos, os IPTU da vida sejam colocados no lugar certo. Olha, antes da gente iniciar aqui o programa, a gente estava conversando sobre as bandeiras que o doutor Jorge Aziz defende, né, que são a educação, a saúde, desenvolvimento econômico e também a inclusão, né? Eu queria que o senhor nos detalhasse aqui quais são as propostas para cada uma dessas áreas. A educação, eu sou a favor da educação da criança que sai da sua casa para os primeiros anos de estudo, a educação integral, aquela que entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. Essa criança, ela vai aprender todas as disciplinas necessárias da idade, vai ser alimentada na merenda, vai ser alimentada no almoço, a merenda da tarde, e sai para casa às 5 horas da tarde, tomado banho e alimentado. E os pais ficam tranquilos porque vê que os seus filhos estão aprendendo de um lugar certo. E ainda há pouco também a gente conversava sobre inclusão, né? Manaus precisa
ser mais inclusiva. Eu queria saber do senhor sobre essa bandeira, falta de infraestrutura. A gente sabe que diariamente as mães que têm um filho, né, com alguma deficiência enfrentam, às vezes, para se locomover, para andar de ônibus, para andar pela cidade. Quando se fala em inclusão, o que o senhor tem de projeto? E também a gente estava conversando sobre o senhor, né, com 4 anos, foi acometido com paralisia infantil. Exatamente, essa é a minha área. Eu agradeço a Deus por ter me dado mais oportunidade de vida. Em 1954, foi acometido da paralisia infantil e naquela época ninguém sabia nem ouvia falar sobre essa doença. E os meus pais, minha mãe e meu pai tiveram a força de vontade, o carinho, o amor que eles têm por mim, me levar aos grandes centros, que foi São Paulo, e lá descobriram que realmente essa doença ela veio oriunda dos Estados Unidos e que estavam tentando descobrir uma vacina para irradiar essa doença maldita. Quando ela não mata, ela alege. E foi o que aconteceu comigo. Não morri, estou aqui falando e fiquei aleijado. Eu tive que fazer 8 cirurgias nas pernas, porque eu andava todo troncho, todo torto. E eu, graças a Deus, Deus é meu amor, Deus é minha paz, e meus pais também foram as pessoas que mais me deram oportunidade de uma nova vida. E, doutor Jorge, o senhor tem visto em Manaus, né, que falta rampas, calçadas adequadas. Isso impacta a vida das pessoas que têm mobilidade reduzida aqui em Manaus, né, diferente de outros países, né, que já se preocupam bastante com isso. Olha, isso é ridículo até falar sobre isso, porque as rampinhas pintadas de azul com desenho de cadeirante existem, só que, olha, é vergonhoso falar sobre isso, porque, olha, eu sou portador de deficiência física, eu vejo toda vez que eu saio do ônibus ou de um veículo qualquer, ou de um Uber, eu sou obrigado a usar a bengala, e lá eu vejo o quê? Uma tampa de bueiro, não existe a rampa. Quando eu dou de frente com a rampa, ela está na frente do poste. Como é que um cadeirante pode seguir o seu trajeto na calçada se ele tem que desviar do poste? O desviar do poste como? Como desviar do poste? Como desviar de um bueiro que não tem tampa? Me responda isso, Haroldo. E a maioria dos bueiros que a gente passa aqui em Manaus não tem tampa, né? A gente, às vezes, fura o pneu do carro, muitas vezes, que já aconteceu comigo também. Exatamente. Não tem tampa ali nos bueiros. Os bairros também, né? A gente fez esgoto a céu aberto, saneamento. Vamos incluir os ônibus. Nós temos 150 mil ônibus. A maioria deles dizem que tem os elevadores hidráulicos para conduzir o cadeirante. Não tem 10% de ônibus que esse hidráulico funciona. Eu estou cansado de tirar foto e ver os cadeirantes sendo carregados pelos passageiros que têm pena e tomam uma atitude de bondade para pegar o cadeirante e deixar dentro do ônibus para que ele possa postar no seu lugar com segurança e seguir seu trajeto ou para o trabalho, ou para a sua casa, ou para o seu estudo. Essa Manaus vai mudar porque vai ter vereador com decência, com proposta, com o intuito de moralizar essa história toda. Doutor Jorge, o senhor se preocupa também muito com os idosos, né? A gente sabe o quanto eles precisam de projetos, né, para ajudar as pessoas idosas com condições de saúde crônica. Então, esse público, ele também vai ter vez, caso o senhor seja eleito, né, vereador dos idosos. Será um dos projetos batente, bem iminente para mim. Eu vou fazer projeto, se Deus quiser, para o hospital público, um hospital mesmo para os idosos. Hoje temos a maior quantidade populacional de idosos a partir da terceira idade. E isso vai ter que mudar, porque a Fundação Dr. Thomas ela está sem condições de abrigar mais alguém. E esse hospital vai funcionar, esse projeto eu vou botar em prática e nós vamos fazer um hospital agrícola, aquele hospital em que eu vou dar também mobilidade, condição para que o idoso, quando chegue lá para residir, ele vai ter assistência social, médica, psicólogo, e vai ter também a sua hortazinha para você cuidar das plantas, outros querem cuidar de flores e jardins, vai ter todas essas oportunidades. Você ainda vai ter condições de viver melhor e saudável
nesse ambiente que eu vou proporcionar nesse projeto que eu irei fazer. Se Deus quiser me permitir, eu estarei lá fazendo isso. Muito bom. Doutor Jorge, quais são as consequências da negligência das necessidades das pessoas idosas e também dos deficientes físicos? Olha, as negligências são muitas, porque a casinha feliz, geralmente, ela tem que funcionar 24 horas. Isso não acontece. Nunca tem uma enfermeira ou um técnico de enfermagem para abranger nos bairros. Eu estou cansado de ver. Eu morei na Compensa, eu já morei na Cachoeirinha, morei em São Raimundo, e aí eu vejo, eu tenho famílias com idades bem elevadas, e quando procuro a casinha feliz, lá o enfermeiro não veio hoje, a farmacêutica não veio, o médico só vai passar na quarta-feira ou na quinta-feira. E você está com febre, está com diarreia, está com sarampo, está com qualquer outra doença, e vai esperar quando isso acontecer para que, veja bem, para que amenize a sua doença. Então isso vai acabar, porque os projetos vão ser firmes com penalidade para o profissional que for faltoso. E falta mesmo, né, programas de apoio ao cuidado dos idosos. Isso pode agravar a situação ainda mais, né? Muitas vezes vem casos de depressão, tanto dos idosos quanto dos deficientes físicos. Com certeza. O deficiente físico, então, coitado. Eu além vou incluir mais, você não perguntou, mas eu vou dizer. Também o indigenista, ele tem que ter um atendimento diferenciado. Hoje a população indígena no Amazonas é gritante, é grande. E esse também tem que ter apoio das casinhas felizes, dos postos de atendimento diferenciado. Porque o indigenista, ele tem os seus hábitos que vêm lá da sua origem de nascimento. Ele é obrigado, por exemplo, para acreditar no médico, no enfermeiro ou na medicação, ele tem que estar do lado, sabe de quem? Do pajé. Porque o pajé é que é o curandeiro dele. E para ele acreditar que o médico está dando o remédio certo, ele olha primeiro para o pajé e diz assim, tá certo? É esse mesmo? É o remédio? Esse é o tratamento diferenciado para o indigenista. Eu vou trabalhar com um projeto para isso. Índio, você é meu sangue também. Olha que maravilha, e tem muita gente participando aqui. Olha, a audiência em primeiro lugar. Santarém, Pará também aqui mandando abraços. Júnior Ferreira, boa noite. Luciana Bonde mandando boa noite. Saudades do seu Jorge, olha aí. Daiane Albuquerque, Adriana Silva, Thalícia Maressa participando aqui também. Obrigado pelo carinho de cada um. Precisamos de mais hospitais para idosos, é isso mesmo, né? Um hospital, cuidado, carinho com os idosos e também com os deficientes. Isso. E olha, eu não preciso ser cientista político para mostrar a deficiência do poder público que vai, quando é eleito, promete e não faz. Eu não estou prometendo, não. Quando eu estiver lá, vocês vão ver que os projetos vão aparecer. Eu não sou executivo, eu vou fazer os projetos que vão colocar em prática. É isso que tem que fazer um grande parlamentar municipal. Não vem para cá para mentir, para falar besteira e ter condições de um status de um vereador. O vereador é o povo, você é o vereador, você é o candidato, o teu voto é a cidade. Vote na sua cidade. Olha, nós vamos para um breve intervalo, com certeza a gente tem muito a continuar essa conversa, né? E saber mais sobre os planos e expectativas do Dr. Jorge Aziz Ibrahim para Manaus. A gente volta já, aproveita, fica compartilhando aí que daqui a pouco a gente vai ter outros assuntos relacionados à educação, saúde e muito mais. Olha, rapidinho. Quando você tampa bem a caixa d'água, a dengue não vem. Quando você faz o descarte correto do lixo, a dengue não vem. Quando você evita a água parada e cuida corretamente dos pneus, vasilhas, pratinhos dos vasos de plantas e garrafas, a dengue não vem. Ajude a combater a dengue e demais doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma doença que pode ter consequências graves e levar à morte. Vacine as crianças de 10 a 14 anos contra a dengue em uma unidade de saúde de referência. Em casos de febre, dores no corpo e manchas na pele, procure imediatamente atendimento na unidade de saúde mais próxima. Cuide bem de você, da sua família e do seu lar. Quando você faz a sua parte, a dengue não vem. No Grupo Chibatão, investimos em eficiência e inovação para melhor atender nossos clientes. Apresentamos nossos rebocadores azimutais,
pilares da nossa frota de apoio portuário. Com 12 em operação e mais 5 em construção, somos líderes na região norte. Eles garantem uma manobrabilidade excepcional, mesmo em espaços confinados. E na ATR Logística, investimos na excelência operacional com a nova empilhadeira. Com capacidade de até 45 toneladas, esta máquina oferece precisão e manobrabilidade excepcionais. Estamos comprometidos em movimentar o futuro com eficiência e segurança, oferecendo sempre os melhores serviços aos nossos clientes. Grupo Chibatão, forte como todo amazonense. Estamos de volta com o Dr. Jorge Azize, né, para essa conversa aqui onde a gente vai saber dos planos, projetos e muito mais. E você também está participando aqui com a gente porque você é demais. Esse programa é feito para você, para sua família. Então já aproveita, comenta bastante. Daqui a pouco eu vou continuar mandando um abraço para o Jorge Teixeira, Santarém, Belém, todo mundo ligadinho aqui na programação da TV Mascate. Lembrando também que você pode acessar msktv.com.br e ter acesso a todos esses materiais. Olha, a gente vai continuar falando sobre inclusão, que é um assunto muito importante e atualmente a gente sabe que isso tem virado notícias, né, em tudo, né? E as pessoas querem saber como cada cidadão, Dr. Jorge, pode contribuir para a construção de futuro mais inclusivo para a cidade de Manaus. Olha, primeiro, aproveitar todas as pessoas, todos os manauaras que aqui residem e pagam seus impostos, tributos, IPTU da vida, esse dinheiro vai ter que voltar para a cidade, vai ter que voltar para a sociedade. E esse dinheiro nós vamos incluir exatamente a exclusão que está tendo da deficiência do Executivo Municipal para criar exatamente aquilo que eu falei há poucos minutos atrás na sua pergunta. Nós vamos fazer com que os meio-fio, calçadas, as casinhas felizes estejam e tenham um atendimento diferenciado, tanto para idosos, tanto como para os indigenistas também. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de que, se você contribui, se você é manauara, se você está aqui para fazer o bem dessa cidade, pagando seus tributos em dias, isso vai voltar para a cidade, vai voltar para os manauara ou de quem quer que esteja morando aqui em Manaus, em qualidade de vida. A qualidade de vida é que nós estamos precisando. Isso mesmo. Doutor Jorge, o senhor vem de uma família com tradição na política. Como é que o senhor enxerga atualmente o cenário político aqui em Manaus e quais as mudanças o senhor acredita que seja necessário na Câmara Municipal de Manaus? Bem, a Câmara Municipal de Manaus ela tem que mudar toda, ou seja, tem que ter homens parlamentares, mulheres parlamentares que vão para lá para fazer política séria, política com seus objetivos de trazer benefícios para a cidade, para os munícipes. E isso sim, você está lá, o parlamentar municipal, ele não está lá para ter um status ou então botar um broche na lapela do paletó e sair daí desfilando como dizer, eu ganhei a eleição, agora é comigo a história. Não, o parlamentar municipal é assunto sério. De que forma eu serei tão sério e tão atuante e vibrante? Eu serei o primeiro a chegar na Câmara Municipal e o último a sair, porque lá eu sei que eu lá vou fazer N projetos que posso beneficiar todos os munícipes de Manaus. Ou seja, e além do mais, vou acabar com aquela conta estrondosa de luz lá. Eu vou ser o primeiro a entrar e o último a sair. Quando eu sair, eu vou apagar todas as luzes e desligar os ar-condicionados que não estão em salas, não estão utilizando as salas dos vereadores. Vai economizar energia, vai começar com o dever de casa. E ainda há pouco a gente estava falando a respeito dos idosos, né? E tem gente aqui comentando sobre como é difícil os idosos conseguirem cirurgias de catarata. E também a Daiane Albuquerque falou sobre a falta de fiscalização na Fundação Dr. Thomas. Exatamente. Isso chama-se
responsabilidade. Quando você é contratado pelo município, quando você é contratado pelo atual executivo municipal, você aceita as condições de ser um excelente profissional. Esse profissional que for relapso, ele vai ser punido, ele vai ser substituído. E outra coisa, realmente a Fundação Dr. Thomas não tem condições mais de dar mais guarida aos idosos. Eu estou falando isso porque eu sinto na própria pele também. Eu tenho uns amigos, tenho amigas que precisam colocar pessoas idosas e não tem. E esse projeto que eu irei fazer, se eu for eleito, se eu estiver lá com esse microfone igual a esse lá, com a voz oficial, o projeto vai existir, o Poder Executivo vai botar em prática e nós vamos conseguir, se Deus quiser, nós vamos acabar com essas perguntas sem resposta. As perguntas que estão fazendo agora vai ter resposta no futuro, a partir de 2025. Agora a gente vai falar a respeito da educação, né? A gente sabe que um dos pilares da sua campanha é a educação. E nesse momento se discute tanto em qualidade de ensino no Brasil. Como é que o senhor pretende contribuir para melhorar o ensino aqui em Manaus? Eu acabei de dizer, eu sou a favor da educação interativa, ou seja, o aluno chega no colégio municipal, né, de braços com seus pais, ou com uma pessoa encarregada, se essa criança for de menor, ela vai entrar no colégio, ela vai ter a merenda às 10 horas, a diretora vai ter um currículo escolar excelente para que possa conduzir todos esses alunos, porque na escola você é o seguinte, na escola você vai aprender estudos, agora educação você vai aprender em casa. Quem educa os alunos são os pais. Agora, na escola, você vai aprender cultura. É português, é matemática, é geografia, é ordem moral e cívica, religião, seja o que for. Mas na escola, você vai ter que ser um excelente aluno, porque o futuro depende de você. Não esqueça disso. Doutor Jorge, a gente sabe também da importância de capacitar, né, as pessoas também que estão por trás de tudo isso, né, que são os professores, né, que precisam às vezes de capacitações necessárias também. Todos os outros profissionais também, professores, médicos, precisam estar aptos, né, a estarem lá. Sim, com certeza. A reciclagem do profissional, do professor, do médico, do engenheiro, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, né, dos professores de todas as áreas, tudo merece uma reciclagem. Eu vou fazer com que o poder público municipal obrigue, através de um projeto elaborado por mim, se caso eu estiver lá, de fazer um compêndio de reciclagem a todos esses profissionais, dando apoio financeiro e educacional para eles. Eles possam até melhorar seu padrão de qualidade de ensino em outros estados para poder trazer para Manaus melhores de qualidade de ensino, através das custas da prefeitura. E isso vai ter esse projeto, se Deus quiser, vai acontecer. Olha, muito bom, né? A gente espera. Agora falando de empreendedorismo, né? Também que é uma de suas bandeiras. Quais são as ideias para fomentar o desenvolvimento econômico aqui em Manaus? Perfeitamente, bonita a pergunta. Olha, primeiro vamos partir pela infraestrutura. Manaus é a única cidade do norte do país que não tem um cartão de visita. À beira do mercado lá é um lixo só. É uma falta de respeito com todos nós aqui presentes. Veja bem, o turista chega no Transatlântico, ele só vai filmar, ele só vai levar imagens horrorosas de Manaus, dizer, olha, aquilo ali do norte do país é uma porcaria, só tem o quê? Miliantes, né? Dependentes químicos e com segurança zero. E as cidades, as calçadas, uma porcaria. Olha o exemplo que nós temos em Belém, o Ver o Peso, é uma beleza, é um parque de diversão, são vários restaurantes, são passeios, quer dizer, temos exemplos maravilhosos. Esse cartão de visita vai acontecer em Manaus, se eu estiver lá na Câmara, esse projeto vai existir. Infelizmente a gente não tem visto isso, né? Hoje a gente teve o caso
né, que quebraram, né, o vidro do carro. É um absurdo isso. Da vice Maria do Carmo, né? Foi uma situação bastante complicada também. Olha, a Maria do Carmo segurança. Acabou de ser assaltada agora de manhã, exatamente no lugar onde eu nasci. Eu nasci ali na Praça dos Remédios. Eu me eduquei ali na Praça dos Remédios. Contraí aquela doença poliomielite ali na Praça dos Remédios. Fiz a minha primeira comunhão ali na Igreja dos Remédios. Eu fui crismado na Igreja dos Remédios. A minha infância, joguei bolinhas, empinei papagaio ali na Igreja dos Remédios. Me eduquei ali na Igreja dos Remédios. E hoje está como está. Os senhores estão sabendo, não precisa ir lá. Quem vai fazer compra na Manaus Moderna, de moderna ela não tem nada, é um lixo só, vai ver como é triste e como é difícil aceitar aquela situação. Isso mesmo, né? Infelizmente é isso que está acontecendo em Manaus. Agora, o senhor sempre se destacou, né, na sua carreira pela ética como juiz classista. Como é que o senhor pretende aplicar esses valores no seu mandato como vereador? Não tem segredo, meu filho. O homem de mãos limpas, eu sempre tive uma biografia de decência, de honestidade e de querer bem o público. Veja bem, isso não é isso você não aprende na escola. Isso está no teu sangue, no teu caráter, na tua vida, no dia a dia. E você já vem de uma família que só tem brilhado na vida pública e social e humana. Eu sempre, até além, já que você tocou nesse assunto, eu abracei também a carreira de maçom e lá aprendi a ser um homem de bons princípios e aprendi também a fazer doações. Todo ano eu dou 100, 150 cestas básicas, onde exatamente aprendi na maçonaria, quando entrei em 1984. Entrei também na Beneficente Portuguesa, onde só fiz o bem na Beneficente Portuguesa. Abracei como diretor do setor pessoal e fiz com que a Beneficente Portuguesa voltasse a ter uma qualidade de atendimento nos ambulatórios de primeira linha. Era só pedir responsabilidade dos profissionais lá. Doutor Jorge, como é que o senhor pretende garantir que a população tenha voz ativa no seu mandato? Como é que as pessoas vão poder participar também dos seus projetos, né? A população que tanto carece de pessoas que possam escutá-las, possam ouvi-las. Essa é a necessidade, né? A gente sabe que muitas vezes, né, ali na Câmara eles ficam lá dentro, todos bonitinhos, mas não procuram ouvir aqueles que tanto necessitam, ridículo, que é a população. Primeiro, meu gabinete não vai ter porta, não vai ter fechadura, não vai ter nada, só vai ter o quê? Uma cadeira e uma mesa, e o resto vai trabalhar. Nós vamos trabalhar nos projetos. Esses projetos têm que existir. Esses projetos têm que botar em prática. Esse negócio de se trancar e conversinha de orelhinha lá com autoridades qualquer ou com coisa parecida. E não tem isso, cara. Porque eu não fui criado nisso. Eu não tive esse ambiente. Meu ambiente foi só de pessoas de bons princípios, de dignidade, de fazer as coisas acontecerem. Não precisa ser um cientista político para mostrar que fazer valer os seus propósitos para quem você foi eleito, as coisas vão acontecer. É só ser um cara aberto e transparente. Não tem outra maneira de ser. Olha, tem muita gente participando aqui no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube. Quero mandar um abraço para todo mundo. Olha, tem gente falando também, olha, a gente falou sobre isso, né? É preciso de um projeto de lei para a saúde mesmo dos idosos, né? Ela tem a mãezinha dela é idosa, está muito carente das cirurgias, não só de cataratas, né? Mas a gente sabe que às vezes a pessoa entra numa fila, espera por anos e não consegue uma cirurgia. Com certeza. Está tendo um mutirão lá no Delfino Aziz, esse mutirão de cataratas, mas só que Manaus tem uma população muito grande, tem mais de 2 milhões de habitantes. E os médicos que não estão lá não estão dando conta. Infelizmente, essa mãezinha dela que está, coitada, precisando que faça a cirurgia de catarata, ela vai ter que obedecer o calendário. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo. É por isso que eu vou para lá para fazer um microfone oficial e dizer:
Vamos fazer projetos para as pessoas idosas, para que eles chegam lá e sejam atendidos, não precisam fazer agenda tal, ou então é amigo do atendente ou é amiga do atendente e passa na frente da fila. Isso não vai existir. Vai existir, sim, igualdade para todos e fazer com que as pessoas sejam atendidas no momento certo. E é o que todo mundo espera, né? Mudança, mais rapidez, agilidade. A gente sabe que, né, o tempo às vezes pode salvar a vida dessas pessoas que tanto necessitam. Agora, doutor Jorge, olhando para o futuro, caso o senhor seja eleito, quais são as suas expectativas, né? E o que os eleitores podem esperar do seu mandato? Olha, eu sou um homem, já acabei de dizer aqui, que tem uma vasta experiência nasci em 1949. Então, toda a minha linhagem de trabalho, de famílias, é de tradição, de qualidade e de vida. E para que isso aconteça, por exemplo, qual é o que eu posso dizer para o futuro? É só dizer o seguinte: se você for um eleitor que goste de um parlamentar municipal de brios, de qualidade e de honra, vote nessa pessoa que está falando agora. Mas se você quer vender o seu voto, se você quer facilidade, se você quer meios escusos, por favor, não vote em mim, não. Vote em pessoas em que você acha melhor votar. Doutor Jorge, o senhor tem 76 anos, né? Com certeza tem muita experiência. O que o senhor observa que mudou? Pouca coisa mudou, né? Desde essa época. A gente vê que passa ano, entra ano e às vezes mobilidade urbana, infraestrutura, né? A gente sabe que é um caos muito complicado a cidade. Olha, veja bem, a carta é a mesma, o baralho é o mesmo, só muda as figuras, só muda os valetes da vida. Então, está na hora de você, eleitor, mudar essa história. Se você não quiser mudar essa história, você vai ficar na fila como essa senhora, coitada, tá? Se eu pudesse até dar um jeito na cirurgia dela de catarata, se ela entrar em contato com o programa, pode ser que eu consiga uma cirurgia de catarata para ela. Mas essa história só muda se o eleitor mudar também. Olha, muito bom é isso, né? A gente sabe o quanto é importante o voto e hoje no Você é Demais a gente está recebendo aqui o doutor Jorge Aziz, uma conversa muito boa, né? Para a gente falar sobre saúde, educação, mobilidade, né? A gente falou da falta de infraestrutura para as pessoas que necessitam, às vezes até mesmo dos idosos, né? Se locomover para fazer algo, né? Uma cirurgia, para ir para um projeto, né? A gente sabe também as mães. Outro projeto muito interessante, né? São a importância das mães, né? A gente sabe que Manaus elas ficam carentes de creches, né? Para deixar os seus filhos, às vezes tem poucas vagas, então as mães acabam ficando sem trabalhar, né? Dependendo aí de outras pessoas. Então, esses projetos de creches, né, envolve também a educação e principalmente capacitação para essas mulheres, né, que necessitam também. Sim, exatamente. A creche, todos os bairros que são de responsabilidade do município vai ter sua creche de apoio ao pai e à mãe que têm os seus filhos, para que eles possam trabalhar e trazer o sustento da família. Porque se você não tem com quem deixar seu filho, como já acontece, como toda hora aparece nas delegacias de polícia, nos conselhos tutelar, os pais abandonarem os filhos para ir trabalhar e acontece o infortúnio, coitado. A criança sofre um acidente, desnutrida, não tem com quem se alimentar, se não são os vizinhos que observem o comportamento da família e vai e acode essas crianças que estão esperando o seu pai chegar do seu trabalho. Então, esse projeto vai existir. Vamos fazer creche. Não é uma crechezinha de 3, 4 pessoas, não. É creche de um bairro. Se o bairro tem 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, é uma creche para dar apoio a 150 famílias, 200 famílias, patrocinados pelo município. Tem dinheiro para isso. O município arrecada trilhões de reais por ano. O IPTU aumenta todo ano 20%, 30%. E isso tem que ser devolvido à sociedade. E essa creche vai existir.
Olha, aqui a gente também tá com muita gente continuando aqui nas perguntas, estão mandando boa noite. Marinalva Pinheiro, Manaus tem uma população enorme de idosos e crianças, idade maternal a pré-escolar. Júnior também, Adriana Sena, isso é pura verdade. Daiane Albuquerque, né, perguntando quem o senhor está apoiando como candidato a prefeito. Veja bem, alô, veja bem, eu pertenço ao partido Podemos, né, porque infelizmente você não pode se candidatar sem partido. Eu pertenço ao Podemos, o Podemos está coligado à União Brasil e o presidencialismo. E esse candidato majoritário para o município é o senhor Roberto Cidade, né? E ele é o partido majoritário para a Prefeitura de Manaus. Agora, eu estou aqui por falar por mim e pelo partido e pela coligação. E respeito a opinião dos demais eleitores que queiram votar em outros candidatos. Vai ser o problema de cada um. Mas meu candidato é o Roberto Cidade. Perfeito. Agora a gente falou sobre idosos, crianças, né? A gente quer saber também sobre os jovens, né? A gente sabe que os jovens também necessitam de cuidados, principalmente para eles saírem ali daquela zona de perigo. Manaus tem muitos bairros periféricos que às vezes esses jovens ficam por ali perambulando sem ter atividades, né? Sem ter o que fazer, e é uma preocupação também dessas mães, doutor Jorge. Exatamente. Vamos tirar essas crianças, são crianças porque ainda são adolescentes, tirar da rua. De que forma tirar da rua? Fazer núcleos educacionais, tanto para o esporte como para os estudos, fazer com que esses bairros tenham um apoio, uma associação de apoio a essas famílias, para que as crianças não fiquem ociosas, não fiquem na rua pensando besteira, não fiquem na rua querendo procurar coisas indevidas ou ser um dependente químico. Essas crianças têm que ter apoio do município, do prefeito da cidade que for eleito, para que faça um futuro melhor dessas crianças. Essas crianças precisam ter um futuro melhor. Não adianta pensar só no pai e na mãe. Nós temos que pensar embaixo. Desde o alicerce da família é o filho e a filha. Olha, doutor Jorge, esse bate-papo está muito interessante, foi muito bom conhecer a sua história, os seus projetos, mas infelizmente, né, a gente tem que encerrar aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está acompanhando, né, continuar seguindo, né, nas redes sociais, conhecer ainda mais a sua história. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, agradeço a Deus por estar falando aqui para um público maravilhoso, para as pessoas que merecem todo esse carinho, esse respeito, e dizer a você, olhem bem para os seus candidatos. Eu acredito em você. Junto podemos fazer. Muito bom, eu desejo muito sucesso ao senhor, que dê tudo certo, e a gente sempre vai estar aqui na TV Mascate de portas abertas, né, para lhe receber novamente, inclusive na edição digital no msktv.com.br, na impressa tem uma história, né, todos os projetos do Dr. Jorge Aziz. E quero agradecer também a sua companhia, você que ficou com a gente até agora, curtindo bastante, comentando, compartilhando. Um grande beijo para todo mundo, e não esquece, olha, tem semana que vem tem mais, você é demais. E você que está em casa é demais, né? Porque está aqui com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Obrigado pelo seu carinho. Até a próxima. Eu vou ficar aqui, ó, te esperando. Tchau.